Ok, pessoal, sejam bem-vindos. Vamos agora fazer o módulo 6 do curso CCNA Intro, camada de link de dados, né? Camada de enlace, a camada 2 do modelo OSI, que fala aí de enquadramento, endereçamento MAC, detecção de erros, são algumas das funções da camada 2 da camada de enlace. Quais são aí os tópicos que são abordados nesse capítulo, tá? Nesse capítulo nós iremos falar aí da finalidade da camada de enlace, né? Qual que é o objetivo da camada, qual que é o papel dela na comunicação, na transmissão dos dados usando o meio físico, quais são as topologias de acesso, né? Como que o acesso ao meio é controlado, e o formato aí dos quadros de dados que são usados na camada de enlace. Bom, a primeira coisa, a questão da finalidade da camada de enlace. Camada de enlace responsável pela comunicação entre placas de rede. Então, eu tenho placas de redes dos diferentes hosts, aí origem e destino, trocam dados e conseguem enviar e receber dados do meio físico através da placa de rede. O nome enlace, né, justamente é a ligação da máquina com o meio físico, e quem faz o elo de comunicação é a própria placa de rede. A camada 2 é uma camada intermediária, ela negocia tanto o recebimento dos bits da camada inferior, recebe os bits da camada 1, e repassa a informação para a camada superior, que é a camada de rede, seja para pacotes IPv4 ou para pacotes IPv6. Então, recebe os dados da camada 1, repassa para a camada 3, sendo que esses dados vão ser lidos para V4 ou para V6, são os protocolos que estão rodando na camada superior. Outra função muito importante da camada de enlace é a detecção de erros, tá? No quadro de dados da camada 2, nós temos lá um campo, no caso do mundo Ethernet, né, chamado de campo CRC, que é o cálculo, ele faz o cálculo do CRC e armazena o resultado num campo chamado FCS, Frame Check Sequence. É como se fosse um dígito verificador. A origem faz um cálculo matemático com base no valor dos bits ligados e armazena isso no campo. Quando os dados chegam no destino, o destino tem que refazer o cálculo. E o que deve acontecer? O mesmo número que foi calculado na origem deve aparecer agora no destino. Se algum 0 virou 1, se houve alguma alteração, isso vai fazer com que o número calculado no destino seja totalmente diferente do número calculado na origem. E eu consigo detectar um erro dessa forma. A camada 2, ela tem tem duas grandes subdivisões, como a gente está vendo aqui no modelo, tá? A camada de enlace, ela é dividida em MAC Layer, ou MAC Sublayer, e LLC Sublayer. A camada inferior aqui, o MAC Sublayer, é a parte da camada de enlace que conversa com a camada física. Então, ela que vai ser responsável por fazer a verificação de erros, vai estar recebendo os bits e remontando os quadros, seja para formato Ethernet, para qualquer outro tipo de tecnologia de WAN que venha estar fazendo a transmissão na rede. A camada a superior ali, né, a LLC, né? LLC é o acrônimo aí de Logic Link Control, né? Controle de link lógico. É ela que vai se comunicar com a camada superior aqui, ó, com a camada de rede, tá? Com a camada de rede, os dados que foram recebidos da camada 1, depois de ser feita a detecção de erro, vão ser entregues para a camada superior para serem manipulados aí via V4 ou via V6.
Pacotes e acesso à mídia, né? Pacotes trocados entre nós podem enfrentar várias camadas de link e transições de mídia. Uma coisa importante a se guardar com relação à camada 2, tá? Na camada 2, a cada salto, os endereços de origem e destino são alterados, tá? Enquanto na camada 3, os endereços IP de origem e destino permanecem os mesmos. Então, quando eu tenho um salto em camada 2, o dispositivo recebe o quadro, desencapsula o quadro, né? Faz as mudanças necessárias, por exemplo, mudar os endereços de origem e destino, recalcular o CRC, né, fazer o cálculo para detecção de erros, cria um novo pacote, né, um novo quadro, e manda esse quadro para frente, já com os endereços e a estrutura toda alterada. Quais são as instituições, as entidades que normalizam o funcionamento da camada de enlace? A camada de enlace geralmente é normatizada aí por instituições como o I3E, a ISO, a ITU, o ANSI, né? Geralmente organismos de engenharia aí que trabalham com características de hardware, né? A camada 1 e 2 com requisitos de hardware. Diferente, por exemplo, do trabalho que é feito pelo pessoal do IETF, que é já mais voltado para as aplicações para software. Com relação às topologias, né? Quais são as topologias de rede que nós temos na camada 2, na camada de enlace? A gente tem dois tipos de topologia aí, topologia física e topologia lógica. Quando se fala topologia física, nós estamos nos referindo a como os elementos estão cabeados, estão conectados. Topologia lógica, nós nos referimos a como a informação flui, qual o caminho pelo qual os dados fluem na rede. Com relação às topologias físicas, elas se subdividem, né, em três grandes blocos. A gente tem topologia física ponto a ponto, né, que é um link entre duas localidades, né, acho que é o mais comum realmente aí. Tem uma estrutura que é chamada de hub and spoke, então tenho, por exemplo, uma matriz e várias filiais. Todas as filiais estão ligadas até a matriz. Então, a matriz é o hub, no qual todos se conectam, cada filial é uma perna, né? É um braço, é o chamado spoke. Se uma filial quer conversar com a outra, ela obrigatoriamente deverá ir até a matriz e da matriz descer para outra filial. Tá? É muito comum isso, como links custam caro, né? Então, eu tenho... Essa estrutura seria a forma mais barata de fazer todo mundo se enxergar passando por um hub central. O problema aqui, né, o ponto de falha é que se a matriz cair, todas as filiais perdem conectividade também, né? Todos os spokes ficam sem se falar. Na internet, o que é o ideal? Eu ter redundância, né? Então, eu poderia ter uma topologia de malha. Essa malha poderia ser uma malha total, né? Uma full mesh, todo mundo conectado a todo mundo. Só que conectar todos a todos, isso requer um número muito grande de links, né? Por exemplo, ali, a formuleta é n vezes n-1 dividido por 2. Então, se você tiver, por exemplo, 10 localidades, 10 vezes 9, 90, dividido por 2, 45. Você precisaria de 45 links para que 10 localidades sejam completamente redundantes. O que é mais comum o pessoal fazer uma malha parcial, né? Eu não tenho todo mundo ligado com todo mundo, mas também não tenho só o hub and spoke, eu tenho mais algumas ligações entre algumas filiais, por exemplo. Isso já me dá alguma redundância, mesmo que o ponto central caia, eu ainda tenho uma certa resiliência, né? Algumas localidades ainda conseguem conversar
por caminhos alternativos aí. A questão do ponto a ponto, eu posso ter realmente um ponto a ponto dedicado assim, né? Onde eu tenho lá uma interface serial que interliga os dois elementos. Pode ser um ponto a ponto em que, na verdade, os roteadores se ligam a um modem, o modem sinaliza para a nuvem, e aí eu tenho um canal de comunicação que é estabelecido entre os dois elementos aí, passando por dentro de uma rede, né? A comunicação aí acaba deixando meio que de ser física para um ponto a ponto lógico, né? Eu saindo do nó 1, atravessando a malha aqui, atravessando a rede, eu vou desembocar no nó 2. Topologias de rede local, topologias de LAN. Outra coisa bastante importante aí de estar se pensando, né? Quando se fala de topologias físicas, eu tenho quatro opções aí, né? As primeiras redes eram chamadas de redes de barramento, as primeiras redes locais, não havia um ponto único de conexão, né? Então eu tinha um varal de cabos, todo mundo ligado com todo mundo. Se esse barramento de cabos se rompesse, eu tivesse mau contato, a rede parava para todo mundo, por isso não era muito eficiente. Isso foi substituído por uma outra topologia que a gente conhece por estrela, né? Na topologia estrela começou a surgir os primeiros concentradores, primeiro um hub, né? Um dispositivo central para todos se conectarem. Estrela porque o hub era o coração da estrela e cada elemento, cada computador era uma perna da estrela aí, né? Mesmo que uma perna se quebrasse, os demais hosts pendurados no concentrador continuariam a funcionar normalmente. Esse conceito de estrela foi ampliado aí para o mundo corporativo, para a estrela estendida. Imagine que eu tenho lá, cada andar eu tenho uma rede estrela, mas eu tenho uma ligação entre todos os andares, tem um barramento central, como se eu tivesse uma nova rede, né? Uma nova estrela centralizando as demais estrelas, por isso estrela estendida. E no mundo de redes MAN, redes metropolitanas, ainda é possível ter uma rede em anel, né? Todo mundo ligado a exatamente 2 outros nós. Dentro de rede local, isso já não é mais comum, né? Porque o que você tem aí, na verdade, é sempre uma rede estrela. Mas, por exemplo, eu tenho um service provider para conectorizar aí uma região. Ele geralmente cria um anel óptico e em volta do anel ele coleta os clientes para se conectarem nesse anel. Então, acho que a rede em anel é mais comum hoje aí, numa rede metropolitana, e não dentro de uma LAN propriamente dito. Outra coisa importante também em relação à camada de enlace é como os dispositivos conseguem transmitir, tá? As portas de um dispositivo de camada 2 geralmente podem atuar em modo half duplex ou full duplex. Full duplex é transmitir e receber simultaneamente ao mesmo tempo. Isso é transmissão full duplex. O half duplex, aí, o meio duplo, na verdade seria o quê? Ora transmito, ora recebo. Não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Os antigos hubs ali eram half duplex, né? Ora enviava, ora recebia. Os primeiros switches de 10 megabits também eram half duplex. Só que depois começou a surgir aí interfaces com full duplex, que podem enviar e receber ao mesmo tempo. Quando você dedica uma porta do switch para um dispositivo, ele pode enviar e receber ao mesmo tempo, ele tem uma porta dedicada para aquele dispositivo. Tem coisas que ainda funcionam até hoje apenas half duplex. Por exemplo, redes wireless. Se você ligar um access point na porta do switch, aquela porta do switch que tem o AP, que tem um ambiente compartilhado ligado lá,
sempre vai trabalhar half duplex, ora envia, ora recebe. Nunca vai conseguir enviar e receber ao mesmo tempo. Com relação aos métodos de acesso, né? Daí isso vai derivar dois métodos de acesso. Nas redes cabeadas, nós temos um algoritmo que controla o acesso ao meio, que é o CSMA-CD. Carrier Sense, a placa de rede fica o tempo todo escutando o meio físico. Quando o meio está livre, ela pode transmitir. Então, por isso o Carrier Sense, né? Quando ela transmite, multiple access, quer dizer, o acesso, todo mundo escuta o que eu transmitir. Se duas máquinas escutaram o meio físico livre ao mesmo tempo e transmitiram, collision detect. Eu vou escutar que eu tenho que, uma determinada máquina vai escutar o sinal de duas ao mesmo tempo e vai abortar o recebimento, né? A rede para por alguns instantes para esperar a colisão se dissipar, para depois continuar a funcionar. Nota que colisão aí não quer dizer choque, algo físico, né? Colisão aqui está mais para o conceito de uma linha cruzada. Imagine que você está falando no telefone com alguém e de repente vem uma segunda pessoa. Se duas pessoas falarem com você ao mesmo tempo no telefone, você não vai entender nenhuma nem a outra. Vai ter que desligar e começar o processo de novo. É exatamente isso que acontece com o CSMA-CD. Tá? Isso para redes cabeadas. Rede sem fio tem um algoritmo um pouco diferenciado, que é o CSMA-CA, que é o Collision Avoidance. Em vez de eu controlar as colisões, eu evito que as colisões ocorram. Como que é feito isso? Eu tenho lá um access point. Toda vez que uma máquina quer transmitir, manda para o access point um request to send, um RTS. Somente quando o meio está livre, o AP dá um clear to send, um CTS para a máquina, autorizando. Agora você pode transmitir. Tá? Então, hora transmite, hora recebe. Por isso que é apenas half duplex. Né? Rede sem fio, então, usam uma variação aí do CSMA, ao invés de ser o CSMA-CD, usa o CSMA-CA. Isso tudo que a gente está falando que é chamado de acesso baseado em contenção, é rede Ethernet. Redes Ethernet são estatísticas, eu nunca sei quem vai transmitir. Quem encontrar o meio físico livre primeiro transmite. Tá? Existiram redes determinísticas em redes locais, né, com tecnologias como Token Ring, ArcNet, onde cada nó tinha a sua vez de transmitir, então não haviam colisões. Só que essas tecnologias são peça de museu agora, tá? Não existem praticamente em nenhum lugar. O que é o mundo hoje em camada 2, principalmente em rede local, é Ethernet e é o uso de CSMA-CD ou CA. Token Ring e ArcNet são coisas do passado. Então, nós temos aí o capítulo, ele fala um pouquinho mais, explicando a questão do CSMA-CD, né? Então, acho que vale comentar o seguinte, né? As máquinas escutam o meio, quando o meio está livre, transmitem. Se duas transmitirem ao mesmo tempo, vai haver colisão. A máquina que escutar a colisão primeiro aciona o alerta de colisão, as máquinas param por um tempo, espera a colisão se dissipar. Como é que ele consegue controlar esse conceito de colisão? Quando as máquinas param de transmitir, elas entram num período de suspensão. E tem um algoritmo chamado algoritmo de Bekoff, que faz o seguinte, ó, máquina 1, você espera 10 milissegundos, a outra máquina espera 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Cada máquina vai esperar um tempo aleatório. Isso para evitar que haja uma nova colisão, né? Então, depois de algum tempo, cada máquina vai ter um período agendado diferente para acessar o meio físico para ver se o meio está livre. E é para começar a tentar transmitir novamente e todo o processo começar. Tá? No CSMA-CD, quem participa da colisão é quem transmitiu ao mesmo tempo. Os dispositivos detectam a colisão
fala, espera um pouquinho, vamos esperar a colisão se dissipar, para depois a gente conseguir transmitir novamente. No CSMA-CA, como eu falei para vocês, que é half duplex, apenas um envia ou recebe de cada vez, as colisões são evitadas, até por essa natureza half duplex que o access point possibilita, não há colisões porque ora uma máquina transmite, ora recebe. Falando propriamente do modelo, da estrutura de quadros, pessoal, o item 4.3 é a estrutura dos quadros. Basicamente, nós temos aí cabeçalho, dados e trailer. São as três partes que compõem um quadro. Isso é muito válido na questão do quadro Ethernet, né? O cabeçalho está no início, o trailer está no final e os dados estão, o payload, a informação útil, ela está entre o cabeçalho e o trailer. O tamanho do quadro, o tamanho dos cabeçalhos varia muito de acordo com a tecnologia utilizada. O mais comum hoje é se usar Ethernet, né? E tem um tamanho fixo, mas Ethernet é um padrão em LAN. Em WAN, eu tenho um grande guarda-chuva de tecnologias que geram quadros de formato diferente aí. Frame Relay, X25, ATM, PPP, só para citar alguns aí, né? Então, tem uma diversidade muito grande de formatos de quadro. Genericamente, os quadros são formados por esses componentes aí. Eu tenho o cabeçalho, geralmente eu tenho um delimitador de início do quadro, o endereçamento, né, endereço de origem e destino, tipo e campo de controle que identifica o que o quadro transporta. Depois dos dados, eu vou ter o trailer com o dígito verificador, né, o campo que é usado para detecção de erros, e um delimitador de final de quadro. Então, basicamente, isso é a estrutura geral de um quadro, tá? Pode variar um pouco de acordo com a tecnologia utilizada. Novamente, aquela questão, endereços de camada 2, no caso do Ethernet é o MAC address, né? Esses endereços mudam a cada salto. Nesse modelo aqui, os endereços MAC, no primeiro salto é o MAC do PC1, que transmite, é a placa de rede do PC1, portanto, o MAC de origem é a placa do PC1, e o MAC de destino é o MAC da primeira porta do roteador aqui. Depois, de R1 para R2, a transmissão, nova troca, nova criação de quadros, endereços de camada 2 mudam de novo. Aí eu vou ter o endereço, o MAC de origem é da porta do R1, MAC de destino, porta do R2. Finalmente, do R2 para o servidor, uma nova dupla de MAC address, né? O MAC address de origem do R2, o MAC address de destino da própria placa do servidor. Nota que os endereços MAC, que são os endereços físicos, né, mudaram a cada salto. O endereço IP continuou o mesmo fim a fim. Continua sendo de um 9268.110 origem para um 7216.199 no destino. Endereços IP não mudam, endereços MAC mudam a cada salto. Endereços físicos, né, mudam a cada salto. Vários formatos, como eu falei para vocês, o Ethernet é o formato de quadro mais comum para rede local, para LAN. Mas você tem aí, mesmo o Ethernet para rede cabeada tem um formato um pouco diferente, e no mundo WAN você tem vários outros tipos aí, PPP, HDLC, Frame Relay e muitos outros. Cada protocolo tem uma estrutura um pouco personalizada dos quadros para poder gerenciar a entrega dos dados. Ok, pessoal, esse é o módulo 4, né? O módulo que dá essa visão geral da camada 2. Assim como em todos os módulos, a gente tem aí uma prova intermediária que está sendo habilitada para vocês aí fazerem e terem o feedback de como foi o aproveitamento no módulo, e também alguns exercícios soltos, alguns quizzes para vocês praticarem os conteúdos aprendidos aí. O que nós aprendemos no módulo de
enlace aí, tá? No módulo 6 aí. A camada 2 do modelo OSI é responsável aí pela comunicação dos dados que são trocados entre as placas de rede, a transmissão dos quadros. Existem vários tipos de quadro, de acordo com a tecnologia que é empregada. Um dos formatos mais comuns é o Ethernet. As redes, na camada 2 existe o controle do acesso ao meio físico. Os principais algoritmos aí que cuidam do controle do acesso ao meio é o CSMA-CD, CSMA-CA, o CD Collision Detection, rede cabeada. Quando duas máquinas transitam ao mesmo tempo, ele controla a colisão, as máquinas param um pouquinho esperando a colisão se dissipar. No CSMA-CA, nas redes sem fio, as colisões são evitadas. Falamos aí as partes básicas de um cabeçalho. O cabeçalho sempre vai ter as partes básicas de um quadro Ethernet, perdão. O quadro vai ter sempre lá cabeçalho, dados e trailer, tá? Endereços físicos mudam a cada salto, endereços lógicos permanecem fim a fim. Isso é bastante importante, geralmente cai nas provas de certificação. E é isso. Por hoje é só. Um grande abraço a todos. Até a próxima.